Então, nós estamos aqui na Frantino e hoje nós vamos entrevistar as meninas da Lier Arquitetura, as duas Caróis, a Gomide e a Nathalie. E como todos os programas que a gente faz, a gente sempre começa falando sobre a experiência do entrevistado com arte, né? A relação que ela tem com arte. Então, essa é a pergunta que eu quero fazer primeiro para vocês. Qual é a relação de vocês individualmente e tanto no trabalho como fora, a relação de vocês com a arte? Bom, a minha relação com a arte começou na infância, né? Com o estímulo da minha mãe, que eu descobri depois que queria ser arquiteta, depois que eu passei na faculdade. Ela mesmo como médica não tem uma relação muito, uma troca, né, como a arquitetura tem com a arte. Ela sempre gostou muito, então ela incentivava demais. Então eu desde criança, com 5, 6 anos, eu já fui para curso de pintura, de gravura, de origami, nunca esqueço, fiz muito origami, pintura japonesa, e aí a gente fez exposição de quadros quando criança, pintura a óleo. E esse estímulo, essa interação com a arte, ela foi muito profunda para mim, né? Ela sempre mexeu muito com o meu coração. A arte é algo que realmente fez parte da minha formação, né? Fez parte da minha infância, fez parte da minha adolescência. E quando eu prestei vestibular para arquitetura, eu não sabia o que era ser um arquiteto. Eu fiz por conta da arte, né? Eu falei, bom, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, eu tenho jeito, levo jeito para a coisa, então eu vou fazer ou eu vou fazer arquitetura, ou vou fazer artes plásticas, ou desenho industrial. Eu fiquei entre as três. Tinha também uma relação com as relações internacionais, que eu gosto também. Mas quando eu passei para arquitetura, meu coração explodiu mesmo, né? Eu entrei e foi um encanto, né? O desenho à mão livre, que eu falo muito que a gente desenhou muito à mão livre naquela época, né? Na UNB. Então era um estímulo muito grande para a gente tá fazendo manual, então fazendo arquitetura literalmente com as mãos, né? Você colocando a mão e desenhando. Então a relação toda começou por ali. Na verdade, a arquitetura veio na minha vida através da arte. Entendi. E você, Carol? Como eu estava falando, né? Acho que a história parece que se repete, é muito parecida. A relação, minha relação com a arte e a minha relação com a arquitetura que veio da arte, né? Depois de passar no vestibular, eu descobri que meu pai sempre quis ser arquiteto. E é interessante porque eu não sabia disso antes, mas eu sempre observava a letra do meu pai, os croquis do meu pai. Né? Ele é engenheiro agrônomo, mas ele fazia, né, os desenhos, croquis de arquiteto. E na infância, além de observar meu pai, né, com esse jeito artístico que ele nos desenvolveu, mas tinha minha família toda, minha mãe sempre com as artes manuais. Minha mãe fazia festas de criança pra gente, na época que não tinha essa decoração de festa, né, anos 80. Ela que criava. Ela fazia a maquete da casinha. Ela fazia, eu vou mostrar fotos para vocês, mas bordados, maquetes. Ela tinha a roupa que eu vestia, ela bordava. Era incrível a habilidade, o olhar dela extremamente detalhista para a arte, que é essa arte do nosso dia a dia, e que né, realmente arquitetura, né? Que é o olhar para o detalhe. Exatamente, pro detalhe, o olhar né? para o detalhe. O olhar para o detalhe veio dela, com certeza. E a minha letra, que todo mundo fala, a sua letra de arquiteta, ela veio do meu pai. Eu tenho plena consciência dessas influências artísticas da minha infância e adolescência para a minha escolha da arquitetura. E mais tarde, eu mesma, voltando a falar assim da infância, eu me lembro muito da minha avó desenhando muito bem, com a letra muito maravilhosa. As minhas tias, por parte de mãe, pintando. A casa da minha avó tinha muitos quadros das minhas tias, quadros de óleo sobre tela, coisas lindas, né? Que até hoje várias delas ainda pintam. E quando eu decidi fazer vestibular, eu também tinha essa dúvida, Carol, eu ficava assim, o que será que eu faço, o que será que eu faço? Mas nisso eu já desenhava, já fazia curso de desenho, de pintura, eu estava já inserida nisso, né? Eu já tinha feito alguns cursos, mini cursos, né, de história da arte. E daí meu pai falou, faz arquitetura,
né? Porque eu estava naquela dúvida, eu gosto muito de relações internacionais. Justamente eu acho que por conta dessa coisa artística que é a cultura, né, mundial, Né? universal, exatamente. E ele falou, faz arquitetura, eu fiz o vestibular e aí me encantei ainda mais e me descobri inserida nesse mundo, que é a arte, né, por onde a gente olha. Essa introdução é só para a gente, o que a gente quer saber mesmo de vocês é como é que a arte trabalha, como é que vocês lidam com a arte no trabalho do dia a dia de vocês. Bom, eu acho que a gente tem um projeto bem marcante, né, Carol? Que é a Casa Cor, que a gente fez em 2018. Foi um espaço junto com o Cássio Veiga, patrocinado pelo Cássio, que inclusive Gente é um boa amante demais. também da arte. Claro. E a gente criou um espaço que se chamava Casa da Árvore, né? A gente tinha uma árvore, a gente literalmente construiu o espaço do zero, não existia, era um platô de cimento, então a gente acabou construindo do zero toda a cobertura, todo o espaço, em 40 dias. E o ponto central era uma árvore. Então a gente plantou uma árvore. O Sérgio, paisagista, que é fantástico, eu gosto demais, levou a árvore e plantou da fazenda dele. Tirou a árvore da fazenda dele, levou e plantou uma árvore linda no meio do espaço. E a gente fez a composição do mobiliário, fizemos tudo. E eu, como sempre, com a Carol, a gente falou, bom, precisamos de um local para uma belíssima obra de arte, porque a gente tinha vários objetos que a gente trouxe, muito bacanas, né? A gente tem muita arte no design, né? Então, poltronas, Paulo Alves, assinadas, bacanas e tal. Mas a gente queria uma obra marcante, como você falou, para arrematar o projeto. E, Klaus, a gente procurou no Brasil inteiro. A gente não encontrava nada que casasse, e o espaço ficando pronto, a obra tomando forma, e eu não encontrava. E a gente, meu Deus, como é que a gente vai fazer? De repente, eu comecei a dar Google. Eu comecei a fazer assim, artistas plásticos ou esculturas em madeira. Eu queria alguma coisa com madeira por conta do contexto da casa em árvore e tal, eu queria alguma coisa com madeira. E também eu acho que ela ia casar melhor por ser alguma peça um pouquinho, de repente, mais pesada, ser uma peça mais... Uma escultura robusta, exatamente. Bom, enfim, procurando, encontrei o nome de uma artista, que é a Lara Matana. Ela é de Minas, interior, uma cidadezinha do interior de Minas. Liguei para ela, falei, Lara, tudo bom? Meu nome é Carolina, me apresentei. Falei, eu vi seu trabalho e eu tô procurando um trabalho para colocar no espaço nosso da Casa Cor. Tem uma parede, a parede era de chapiscão, sabe aquele chapisco grosso? Então, eu preciso de uma obra muito bacana, muito marcante. E ela falou, vou fazer uma obra para lá. Eu tenho Legal que ela fez uma coisa para vocês, né? Olha, era espetacular. Ela fez e a gente não sabia. Não sabia o que era. Detalhe, não sabia o que ia sair. Apostamos. Eu falei, meu Deus. E a gente assim, gente, se não ficar bom. Ai, meu Deus do céu. Aí ela fez, ela mandou algumas fotos de detalhes. Ela fez com lascas de madeira. Uma a uma colocada. Olha, é um trabalho magnífico, espetacular. Então, chegou a encomenda da Casa Cor 2 dias antes das fotos, um dia antes das fotos. Eu falei, meu Deus. Nossa. Se a gente não... Quando a gente... Eu nunca esqueço de chegar naquele negócio enorme, assim, em caixa, pesado. Eu falei, meu Deus, quando a gente abriu, era um dos trabalhos mais lindos que eu já vi em madeira, na vida. Que legal. Ela fez... Não era um quadro para mim, é uma escultura, né? Sim. Ele devia medir mais ou menos, sei lá, 1,80 m por 1,80 m, ou 2 por 2, Grande. enorme, gigante, pesado, grosso, assim, que ele era todo de lascas de madeira. Ele formava um elemento 3D, é como se fosse uma arte cinética, sabe? Que ela é aquela coisa que você vê o movimento. Que tem movimento, Que tem né? movimento e que de onde você vê de um ângulo diferente, você vê algo vai diferente. mudando. Vai Era uma mudando. figura radial, né? Era radial, As lascas, elas saíam de um ponto central, fazendo esse desenho radial. Se você olha, ela vai mudando. Isso. Só que se você olhasse para ela de frente, o que ela sempre me remete até hoje, dentro daquele ambiente, era assim, um sol. Um raio de sol. Não, né? Porque ela era muito incrível, né? É uma obra muito incrível. E ela tem essa coisa assim por causa do movimento, né, das peças, essa coisa do brilho. Do brilho, Não tem brilho, literalmente, mas Ela dispersa, né? É luz e sombra. E aí a gente pendurou, ficou magnífico, era o ponto forte, as pessoas ficavam horas olhando.
Foi muito marcante, vieram até em vários sites, né, que vieram para casa, fotografaram e falaram muito da obra dela. Inclusive a Lara hoje, eu acho que foi um dos pontos que ajudou ela, mudou muito a carreira dela. Hoje ela é bem conhecida. E um cliente nosso acabou comprando. Que legal. No dia que ele foi lá, ele olhou e falou, essa obra é minha, não vende pra mim, eu quero essa obra. E tá hoje na entrada do hall da casa do cliente nosso. Que legal. A pessoa entra e tá... Pra mim foi muito marcante, assim, foi bem bacana. E você, Carol? Qual que você lembra? Eu sou amiga da Carol há 25 anos, né, Cláudia? A gente se conheceu fazendo curso de desenho, antes da UNB. Que legal. Desenhando. Na prancheta, né, Carol? Mas eu tô falando isso porque nós, embora a gente seja amiga há muitos anos, a gente começou a trabalhar efetivamente juntas em 2018. Entendi. Quando nós nem éramos sócias, eu voltei, morei fora de Brasília, cheguei e comecei a trabalhar no escritório dela e ela estava desenvolvendo, pouco tempo depois, acho que foi em 2019, não me lembro exatamente, a mostra Artefato. A vitrine. E eu fiquei muito encantada com esse trabalho. Eu tive uma participação pequena, palpitei, mas foi uma criação da Carol. Junto com o Sanagê, inclusive. Sanagê deu um desafio enorme, quase morreu. E esse trabalho me marcou muito, porque o resultado dele é maravilhoso. Até hoje eu acho incrível. E eu acho que ele é completamente artístico. Eu acho que a Carol teve, tipo assim, é a artista dentro dela que saiu porque nós fizemos lá num ambiente uma instalação com tela pop metálica. Entendi. Então, em vários níveis, em vários sentidos. Então, a gente tinha no teto e nas paredes alguma coisa com tela pintada de dourado. No fundo, uma parede branca com uma obra da Fernanda Naman. Maravilhosa. Então, assim, era tudo arte, entendeu? Entendi. O ambiente virou uma instalação. E tinha aquela obra de arte maravilhosa na parede, colocada de uma forma assim que... Aquela mostra realmente ela marcou, né? A minha chegada na a instalação, né, da própria tela pop, porque a gente queria dar um ar extremamente sofisticado para uma peça que é muito simples, que é uma tela de fazer laje. Entendi. Né? Então, eu desenhei junto com o Sanagê, sentei com ele, eu criei o desenho e falei, Sanagê, como é que eu faço? Aí ele falou, então vamos modular ele, porque eu preciso de uma modulação. Sim, claro. E ele me ajudou, na verdade, na instalação. A gente fez o desenho modular e ele instalou no teto inteiro. Eu falei, eu quero que ela fique sofisticada. E ele sugeriu, vamos pintar de dourado para ficar chique. Então o ambiente era todo branco, com essa instalação toda dourada no teto. Ficou bem bacana. Tinha 3 peças de mobiliário apenas, mas assim, de colocar como se fosse uma sala, né? Um layout de uma sala pequena com uma chaise e uma outra poltrona e uma mesa de centro. Mas você estava dentro de uma obra de arte, por ser uma instalação, por ter aquela obra de arte, a iluminação extremamente adequada, cênica. Então, dos trabalhos da Lier, que na verdade era pré-Lier, digamos assim, esse foi um que me marcou muito. Acho que ficou incrível o resultado. Entendi. E tem a gente pode falar juntas, mas tem um outro que tem um carinho especial por ele, que foi a Casa Cor 2022, que era o ambiente do Casa Parque. Sim. E lá, não só a arquitetura era arte, mas dentro dessa arquitetura que nós fizemos, nós tínhamos muita arte. Onde é que foi? Muita arte. 22 foi... No Mané Garrincha. Foi a primeira... Foi o primeiro do Mané. Foi a primeira do Mané Garrincha. Foi no Mané. Ficou incrível. Ficou um espaço, a gente representou o desenho do Casa Parque. E o maior desafio que a gente teve nesse projeto era que a gente era obrigado a garimpar em várias lojas, né? Sim, claro. E eu nunca esqueço que eu fui na Hill House, né, pegar umas peças com o Carlos, e ele olhou pra mim e falou assim, isso não vai dar certo, não. Ele falou, não vai dar certo, não. Aí eu falei, Carlos, calma. Pedimos a curadoria, a esposa dele nos ajudou na curadoria de arte, maravilhosa. Artista, né? Maravilhosa, artista. Colocamos uma obra dela lá, lindíssima, que são umas casas de vidro que remetiam ao Casa Parque. Sim. As casinhas de vidro iluminadas, que inclusive teve na vitrine, né, do casa da Hill House. E a arquitetura mesmo era uma casa. Era uma casa, né? Aquela casa, a gente fala casa, o que é casa, né? Casa, quando você pensa em casa, eu tenho certeza, todo mundo pensa numa coisa. Naquele desenhozinho de criança. No telhadinho. E nós fizemos a casinha,
querendo simbolizar casa parque é sua casa, enfim. E Tinha muito simbolismo ali, simbolismo. muito, Eu muito. acho que eu fotografei, não sei porquê. Eu acho que você deve ter fotografado esse vídeo. Algum cliente me pediu, não sei mais o que foi, mas eu acho que eu fotografei o ambiente de vocês. E o mais bacana foi que a gente garimpou várias peças. A referência, a Unice forneceu as obras de arte, fomos lá. Sim. Várias obras maravilhosas. E lá foi muito legal, porque a gente fez literalmente uma exposição. Tinham várias obras lindas, A gente trouxe muitos artistas novos de Brasília, que a gente gosta bastante, né? Então, a gente pôde mostrar o trabalho de alguns artistas novos. A gente ficou bem feliz com isso. E o mais bacana foi no dia da inauguração, que estávamos eu e Carol. E o Carlos, que para mim é um super... tem um cara conceito, muito ligado com a arte. Assim, eu não tenho nem o que dizer, né? Assim. O Carlos é um... E o Carlos entrou, olhou, colocou a mão para trás, deu a volta, olhou, rodou. Aí ele olhou para mim e falou assim... Não é que você conseguiu, deu certo. Vocês conseguiram. ficou muito maravilhoso. Ele falou, olha, eu tinha certeza que ia dar errado. Ele falou para mim, eu morri de rir. Então foi bem legal, né? E é um projeto que a gente tem... Tinha música, né, Carol? Tinha que música. é música, você Tinha sabe. música. Uma vitrola E a com gente disco a gente tocando. colocava, sei lá, É mesmo? Ark. É. Eu não vi E essa vitrola adoro não é uma eu tenho vitrola vitrola, qualquer. né? É a vitrola que é da ex-sogra, né? Do João, que trabalha com a gente. Então, é uma vitrola muito antiga, de Olha que família. bacana. E os discos todos de família. Que legal. Então, o nosso ambiente, a música ambiente era na vitrola. Era a vitrola. Tem um Que vídeo legal que o Casa isso. Parque fez nosso lá no ambiente, que você vai gostar de ver. Então, bacana que eu aproveito esse vídeo pra gente ilustrar. É Bem muito legal. o vídeo. Ele tá no nosso Instagram, mas o vídeo foi feito pelo Casa Parque porque o Casa Parque era o Sim, dono do espaço. era o patrocinador do espaço. E a gente, como nós somos felizes e gratas pela honra de ter feito Sim, claro. e pela liberdade que eles nos deram, porque embora a gente tivesse que garimpar um pouco em cada lugar aqui dentro do shopping, nós tivemos muita liberdade e a gente conseguiu claro. expressar muito do que a gente pensa, Isso, dentro que é daquele o espaço. ambiente com arte, como a arte é importante, como ela é impactante e significativa pra gente. E a questão da casa, né? É. Da diferença que faz você ter a arte dentro de casa. E não necessariamente, Klausen, a arte cara. Sim, claro. Entendeu? Então a gente pôde trazer para um espaço de mostra, não apenas quadros de artistas super renomados, mas a gente trouxe também um pouco de arte popular, o handmade, né? Bem popular. Trouxemos uma arte dentro de casa, né? Até coloquei um trabalho do meu filho lá e todo mundo perguntava: gente, o que é isso? Gente, isso é o mais caro do ambiente. Isso é o mais caro. Isso é o mais caro, mas é o mais importante. E esse handmade, essa arte caseira é tão especial e às vezes ela é totalmente assim desvalorizada, será que esse é o termo? Ou ela não é vista? Eu acho que é legal esse olhar, esse nosso olhar arquitetônico, artístico, para poder ver a beleza nessas peças que são... Porque tem uma coisa da arquitetura e isso acho que é um dos trabalhos de vocês, é dar sentido para as coisas às vezes. E às vezes dá sentido para uma peça que muitas vezes é desvalorizado. Que não tem, né, tanta Exatamente. importância assim. Isso é engraçado, porque isso é uma coisa que a gente conversou já muito sobre a Liê, eu e a Carol, porque eu sempre falava assim, Carol, mas eu não... A Liê tem um estilo? É só casa reta, de concreto, ou então é só casa clássica, ou então eu faço só decoração de tal jeito. E aí a gente chegou à conclusão, e isso me aliviou muito meu coração, sabe? Porque quando eu saí da UNB, eu falava assim, gente, mas eu tenho que ter um estilo. Tem que ter uma assinatura que todo mundo olha e fala, aquilo ali foi a Carol que fez, aquilo ali. E hoje, o que eu entendo? Que a gente consegue casar a nossa obra, a nossa assinatura, com a personalidade e com aquilo que é singular no cliente. Claro. Então eu trazer... Isso é o desafio, na verdade, né? E isso é desafio, mas isso é belíssimo. É você ter essa escuta e conseguir transmitir isso. Claro. Porque você é dele, né? Sim, é pra ele. É pra ele que vai morar lá, né? Exatamente, é para ele, é ele que vai morar lá. Isso é uma coisa que a gente fala muito. E uma das premissas de trabalho da Liê é essa escuta ativa. O nosso projeto que vira dele, o dele que vira nosso. E aí a gente trabalha como se a gente estivesse criando mesmo uma obra de arte para ele, que seja uma reforma, um pequeno cômodo, mas tem todo um envolvimento de criação, de inspiração, de troca, né? E todo um olhar para o que ele já construiu, né? Exatamente. Então, essa é uma preocupação. Eu até
Acho tão engraçado que às vezes eu chego para um cliente e falo assim, então, agora na produção, eu quero o que você tem. O que você tem? Ah, não tem nada. Vou comprar tudo novo. Eu falei, não, você tem alguma coisa. Sim, Você tem uma história de vida, enfim, você casou, ganhou presente, está guardado os presentes. Você tem alguma coisa que você ganhou da sua avó, que você ganhou da sua mãe, algo que tem muita importância para você. Eu preciso disso, porque senão não vai ser sua casa. Claro. Se eu for lá na loja, vai ficar lindo. Vou montar tudo. Vamos pegar os objetos, Não é difícil mas não é também, né? você, entendeu? E uma das coisas importantes é que às vezes as pessoas perguntam, e como é que vocês fazem para o cliente comprar uma obra de arte ou colocar alguma obra? Aí entra esse olhar para o cliente e conseguir fazer com que ele enxergue a arte de outra forma, porque muitos clientes não entendem de arte. Não, a Eu educação... não estou falando nem de questão de posição social, não, independente da posição. Independente, tá? Independente. Também existia um preconceito, né, sobre o que era decoração, né? Então a decoração é como se a arquitetura fosse necessária E a decoração fosse qualquer coisa. E eu vi uma entrevista outro dia com o Niemeyer, né? Não sei se você já viu essa entrevista, que tá bem popular, o pessoal tem divulgado bastante, que ele conta de uma casa que ele fez para um amigo dele. Você viu? Eu vi. E ele fala que o amigo amou a casa e ficou maravilhosa e tal. E a esposa dele ficou tão feliz com a casa que ela mesma decorou a casa. Ele quase morreu quando ele chegou. Ele falou, gente, acabou com a minha arquitetura. Acabou, né? Acabou. E eu adorei ouvir, porque assim, o próprio Niemeyer falando a importância da decoração na arquitetura, né? Independente da decoração, ela pode ser ultra maximalista, que é bem bacana, depende do contexto. E E depende ela é do cliente extremamente também. minimalista. Eu achei legal que a gente deu 2 exemplos aqui, que são 2 opostos que a Liê trabalha. Total. A gente trabalhou a vitrine da Artefato, ela é extremamente minimalista, conceitual. Então eu tenho uma poltrona Ela lá jogada com uma conceitual. manta e uma obra de arte pendurada numa tela tensionada branca, tudo branco. Entendi. E aí eu entro com uma casa cor, onde eu tenho um Casa Parque como patrocinador e que eu preciso mostrar várias opções e várias pessoas ali, vários lojistas. E eu preciso trabalhar isso de uma forma muito bacana, né? Mostrar como o Casa Parque é muito vivo. E lá a gente queria mostrar como a casa A é diversidade, viva. A diversidade, né? Então a casa é viva. Ela vai vivendo porque você vai trazendo coisas para dentro de casa. Você viaja e traz um objeto, uma esculturinha, uma coisinha, e essas coisas vão fazendo sua casa ser sua casa. Eu visitei uma cliente e essa coisa, né? Eu quero que vocês venham arrumar para uma produção. Nós não fazemos. É muito legal falar da versatilidade da Liê, tá? Puxando a sardinha pro nosso lado. Não, mas tem que puxar Porque tudo. a gente faz arquitetura, a gente faz arquitetura de interior, a gente faz decoração, produção, ambientação. Porque a gente tem esse olhar mesmo de conseguir ver. Como é que eu vou dizer? Beleza, eu acho, nos objetos, inclusive, que a pessoa já tem, né? Eu acho que a nossa formação e o nosso interesse contínuo em arquitetura e em arte faz com que a gente tenha justamente a versatilidade que talvez outros escritórios, outras pessoas não tenham. A gente consegue fazer o projeto de uma casa clássica, como nós estamos fazendo, clássica mesmo. Telhado, provençal. Eu tô falando clássica e provençal são coisas diferentes, mas Sim. é um estilo que você não vê por aí. Claro. Não é comum, né? Aqui Mais no hoje, Brasil. né? Ainda Mais hoje. E ao mesmo tempo a gente tem muitas casas que são completamente contemporâneas, retinhas, né, com aquela coisa do beiral e tal. A gente consegue fazer as duas coisas muito bem, os resultados são super lindos e os clientes amam. Entendi. Eu acho que isso é treino de olhar e é o que a gente tenta fazer com o cliente. O cliente que chega e fala, que nem ela falou, não tenho nada. Vem aqui, me arruma, vamos comprar as coisas. Aí a gente chega lá, eu fui outro E dia acaba descobrindo, né? fazer uma prospecção na casa de uma cliente, ela me serviu um café e os porta-copos dela, para mim, eram duas peças, 2 obrinhas de arte que ela podia usar, colocar na parede. E é engraçado porque a gente já fez, por exemplo, a gente faz projetos grandes, né? A gente trabalha muito com a área de incorporação, que a gente sempre gosta de introduzir a parte de arte também. Isso. E graças a Deus a gente tem conseguido, né? Eu acho ótima a lei, né? Tem algum projeto que vocês fizeram recente nessa parte de corporativo que vocês acharam que tem um contexto especial com arte? Sim, todos os projetos que a Liê faz, a gente gosta de criar alguns elementos especiais, tá?
Tem alguns projetos que a gente mesmo cria esses elementos, então eu sempre gosto de criar alguma personalidade junto. Eu falo com a Carol muito, a gente precisa de ter uma personalidade naquele projeto. E tem um projeto, por exemplo, que eu convidei o Sanagê, Sim. para fazer uma... eu sempre invento. Ele fala, vou te matar, Carol. Como é que pendura isso no teto? Sei lá, 8 metros de altura. Eu falei, não sei, se vira. Se vira. Mas às vezes a gente cria alguns contextos. Eu gosto de convidar alguns artistas. Então, às vezes eu convido Daniel, quero uma obra sua aqui. Então, na criação do projeto, tá? Porque Entendi. aí o projeto já é divulgado Que agora para venda com a arte. No caso corporativo, tem uma lei que obriga. Tem uma lei que obriga. Eu adoro essa lei que obriga. O interessante disso aí, Clausen, é que a gente cria cria um objeto que vai contextualizar, vai dar personalidade, vai conceituar esse projeto, mas a gente sempre respeita a arquitetura do edifício também. Entendi. Que é de outro arquiteto, né? Sim, claro. A gente entende, interpreta esse conceito, traz para dentro. Para não ficar uma coisa chocando, né? Para não, lógico, senão tem que ter uma harmonia, sim. E mesmo assim a gente consegue ter esse olhar mesmo e essa personalidade mesmo assim. E aonde a gente consegue, a gente coloca arte. Então, por exemplo, às vezes, poxa, Carol, como que vocês vão colocar a arte, sei lá, numa piscina, numa área comum? A gente já criou, por exemplo, eu já criei painéis inteiros de azulejaria que o Alexandre Mancini fez. Ah, que bacana. E ele desenhou especialmente para 2 projetos nossos. Que legal. E de incorporação. E o incorporador compra a ideia. Topou. Porque ele ama, porque ele fala, nossa, isso aqui é uma coisa diferenciada. E o que é que... Olha que bacana, a arte ajuda na venda. Sem dúvida. Do Isso produto. aí, sem dúvida. Porque dá exclusividade, dá personalidade. Exatamente. Né? Essas coisas E são muito os importantes, incorporadores têm entendido isso é muito bacana. Eu conheci a Carol trabalhando na época, já tem muito tempo, na época da JC, né? Foi ontem. Tem muito tempo? Foi ontem, né? Gente, eu tô falando de lugares que a gente trabalha. Eu queria compartilhar uma bagagem. Eu não sei nem se... A Carol sabe, mas nunca falei assim. Eu trabalhei muitos anos numa embaixada Sim. britânica em Brasília. Que bacana. Então, meu contato com arte mesmo, sabe? Aquelas tapeçarias, assim, de milhões de libras. Isso. Eu conheço a embaixada, é linda, né? É linda. E lá dentro, especialmente dentro da residência, tem muitas obras de arte maravilhosas e todo o cuidado de sempre deixar elas dispostas. A casa é viva. Então, cada embaixador que vem quer dar um toque, mesmo com todo aquele mobiliário, aquele cenário clássica, muito institucional e clássico, porque o inglês é assim, no britânico. São assim, né? Mas sempre, e a gente lá cuidando dessas propriedades, sempre com todo o cuidado de deixar esse embaixador dar o toquezinho dele, mantendo aquelas peças maravilhosas e sempre contextualizadas, né? Então, foi uma escola para mim. Eu falo que eu fiz mestrado e doutorado na Embaixada Britânica. Imagina. Nesse sentido também. Que eu não estava lembrando disso agora, mas eu pensei, gente, olha só, tá falando da JC e etc. E eu fiquei também, pensando, né? Gente, olha só, o tanto com tanto de arte que eu tinha contato diariamente nessas residências, né? E peças belíssimas, maravilhosas. Você estava me mostrando rapidamente no celular, agora antes da gente começar, e eu queria aproveitar. Você visitou recente uma exposição do Portinari? Na verdade, foi no ano passado. Eu estava comentando porque a gente estava falando do que é arte, né? Sim. Que hoje eu até fiquei brincando. Falei, adorei, Clausen, que eu vim aqui, acabei de pendurar 2 palatniks na parede. Amei. E esse cliente, né, eu estava conversando com ele hoje de manhã, e ele falou assim, não, Carol, mas eu não entendo de arte. É porque isso aqui foi uma boa oportunidade e eu amei. Quando eu vi, eu adorei. Eu sento e fico olhando para aquele... São pedacinhos de madeira, parece pintura, né? E é madeira, são lascas, né? Pedacinhos de madeira. E aí eu falei, mas é arte, é o que você ama, né? E aí eu lembrei dessa exposição do Portinari que eu fui. Levei meu filho. Essa exposição do Portinari que eu fui. E eu levei meu filho. Meu filho tem contato com arte desde bebê, desde a barriga, que eu levo ele em exposição. Eu tenho foto com ele bebezinho, assim, com, sei lá, 6 meses, olhando as obras do Volpe e tudo, coloridas, e ele ama. E ele adora. Ele vai feliz pro museu. Que legal. Bem legal. E levei ele para ver os Gêmeos em São Paulo. Toda vez a Tarsila. Então, toda vez que tem uma exposição bacana, eu gosto de ir. E nessa, tinha uma sala, que era a primeira sala de entrada, que era a sala dos pincéis. E eles penduraram vários pincéis
do Portinari, né? Que eles foram Sim. juntando. E era o teto inteiro de pincéis. E ela mudava de cor a sala e tinha uma música tocando. E eu deixei o Antônio entrar sozinho e ele ficou dançando. Gente, aquilo me emocionou. Ele entrou na música e entrou na pintura, porque você passava no meio dos pincéis. Então aquilo eu achei lindo. E logo em seguida, mais à frente, tinha uma frase que me marcou, do Portinari, que ele fala que um quadro, ele não é uma obra de arte por si só. Ele apenas se torna uma obra de arte quando ele fala ao coração. E para mim é isso, a arte, ela precisa falar com o coração. E foi o que eu falei para o cliente hoje. Eu falei, mas fala com o seu coração. Né? Então não adianta, eu tenho um quadro caríssimo e tal, mas eu olho para ele e não bate. Sabe? E tem obras que eu já fui, enfim, já trabalhei também, Carol teve a escola na Embaixada, eu tive a escola com um dos maiores colecionadores de obras de arte, né, do Brasil, que é o Zé Celso Gontijo, Claro. que fiz a casa dele, foi capa da casa Vogue, foi bem legal. E a gente fez... Conheço a casa dele há muito tempo. A antiga, que era de madeira. De madeira, não, é a nova. Nova sim, conheço, né? Tem... Quantos sim. anos tem? Sei lá, uns 12 anos, né? Que Fui esse na casa projeto... dele, na de madeira. Quando eu saí da empresa, eles me pediram para fazer o projeto da casa deles, eu fiz. E aí foi o último projeto que eu fiz, foi assim, logo em seguida eu abri meu escritório, né? E eles são um dos maiores colecionadores, eles têm tudo que você imaginar. Eu Eles lembro da têm casa Cavalcante, antiga, já era eles assim. têm Tarsila, eles têm Renoir, eles têm tudo que você imaginar. Eles têm também uma coleção, ele tem uma coleção completa do Aleijadinho de Santos, que ele comprou, Tem um piano do Dom Pedro II, ele tem também objetos clássicos e tal. Você sabe que a Ana Maria é fotógrafa. Ah, não. Ué. Eu fiz uma foto dela, se eu tivesse como achar essa foto, dela segurando uma câmera. Gente, eu não acredito, eu vou perguntar. Pode perguntar. E pra mim, a Ana, ela é uma das pessoas, um dos seres humanos, eu já falei isso pra ela, tá? Eu falo, você pra mim é um dos seres humanos mais incríveis que eu já conheci. Muito bacana ela. Ela é incrível. Além de ser uma mulher incrível. muito bonita. Né? Ela é linda, linda, sempre foi, né? Sempre foi. Linda. E ela é incrível, chique, maravilhosa. Olha o outro, pra mim, a maior beleza nela. Eu fiz uma obra de uma casa deles de 3.000 metros quadrados, tinham vários funcionários. E eu brinco que eu falo que a Ana, ela, na hora que ela chegava na pessoa, ela perguntava, seu filho melhorou? Seu filho tá melhor? Eu falava, dona Ana, como é que você sabe? Do pintor, sei lá. Ela, não, Carol, ele me falou que o filho dele estava doente. Eu quero saber se ele melhorou. Eu quero saber como é que eu posso ajudar. Então, para mim, esse olhar para o outro é incrível, que muitas vezes eu não tenho. Que você está no dia a dia, eu tô falando do outro, do dia a dia. Vai embora, passa, vai né? Embora. E a gente fez a gente catalogou todas as obras, tiramos da casa de madeira e a gente catalogou todas as obras de arte e fizemos a montagem na casa nova, né? Então ela tem a Adriana Varejão, que eu profundamente sou apaixonada da Beatriz Milhazes, eu amo. Eu queria muito uma um dia, eu adoro. Vamos ver se você consegue. Você tem foto dessa casa? Tenho. Ah, ótimo. Tenho, Então, a gente coloca. E o pessoal da Casa Vogue, quando foi lá, falou, gente, eu tô enlouquecido com essa casa. Falei, gente, essa casa tem que ser aberta, tem que ser um museu para visitação, sabe? Coisa legal. E o bacana é que a gente clareou, porque a outra casa era de madeira. O que a gente fez? Essa casa é toda clara, as paredes são bem clarinhas, o piso todo em travertino clarinho. Então as obras pularam. Então a gente fala que tem obras que não eram vistas, né, que são espetaculares, né, Carol? A casa, ela virou, assim, a tela, né, não sei se essa... A parede, né, porque ela ficou... As obras agora são, né, o destaque mesmo da... Entendi. A casa é só uma desculpa para expor, é linda a casa, né, porque é um projeto da Carol... É uma obra de arte também, mas eu acho que, pelo que eu vi, eu não conheço pessoalmente, mas pelo que eu vejo, é isso, né? A casa é clara e todas as obras de arte estão muito... Uma história rápida, bacana de lá, que eu adoro, é que a gente convidou um artista, a dona Ana queria o guarda-corpo da casa, das janelas, e tem uma escada super linda de mármore no meio da casa, e a gente queria um guarda-corpo diferenciado, e a gente queria um guarda-corpo feito à mão, de ferro fundido. E aí, o menino foi atrás de achar esse cara. Eu falei, meu Deus, aí de novo, né? Eu adoro pesquisar. Não me dá um desafio, não. Mais uma coisa dessa, né? Não dá um desafio desse, não. Pra Esse tipo de fui coisa Fui atrás. Achei um argentino que mora em São Paulo, que é o Brísio.
Liguei pra ele também, falei, meu nome é Carolina, me apresento. Eu tô fazendo um projeto aqui em Brasília, de uma casa, mandei o projeto pra ele. Ele ficou encantado, quero fazer. Ele falava tão enrolado que eu não entendia direito, eu só concordava. Eu falava, não, tá bom, ok. Aí ele veio pra Brasília. Não, mentira, fomos em São Paulo, eu e Dona Ana fomos em São Paulo. Ele fez um gazebo na Casa Cor, ou na Artefato Beach and Country em São Paulo. Tinha um gazebo dele gigante, feito à mão, lindo, de ferro, fundido, a coisa mais linda. Aí encontramos com ele lá para conhecer o trabalho dele. Aí trouxemos ele para Brasília. Quando ele chegou em Brasília, gente, eu nunca vou esquecer a obra rolando. Aquela obra já estava com as paredes levantadas, mas já estava no reboco ainda. E ele foi lá pro canto da obra, sentou com um caderninho e ficou desenhando. A Dona Ana tem até hoje o desenho que ele fez do guarda-corpo dela. Agora você vai ter que arrumar esse desenho pra gente. Eu vou ter que arrumar, não sei onde é que tá. Gente, ele desenhou e ele fez os desenhos e fez tudo à mão. 2 coisas que você vai ter que conseguir, esses desenhos. Desenhos eu preciso conseguir. E ela deve ter também, que eu lembro, essa foto saiu em alguma revista que eu fiz, se ela tem essa foto dela com uma câmera fotográfica. Vou tentar encontrar. Bom, vocês estão falando do desenho da escada, eu tô lembrando aqui coisa do desenho à mão, que é uma coisa muito... É o que une vocês. É o que une. Não é o desenho à mão especificamente, mas a gente se conheceu desenhando à mão, estudamos, trabalhamos. Então, o desenho à mão, e a gente tem muito isso. Eu acho que todas as meninas no escritório, eu falo meninas porque só tem 2 meninos. Por isso que ele é arquitetas, mas tem 2 meninos. Às vezes tem um ou outro a mais, mas... Elas sabem, né, gente? Vou fazer um croquis, eu mesma faço vários. Meu caderno, ele tem um monte de coisas burocráticas, o pagamento, a captação, não sei o quê, mas aí tem um croquis, porque eu quero explicar alguma coisa para alguém, de algum cliente novo. Tem sempre um desenho. Sempre um desenho, sempre. E eu tenho vários cadernos, porque meu negócio é escrever à mão, com meu lápis, minha caneta lá, que isso eu amo. Hoje, assim, tá ficando tão assim que daqui a pouquinho isso realmente vai ser uma relíquia, você guardar esses cadernos. Vai sim. Exatamente. A gente percebe isso, sabe? As meninas e os meninos são maravilhosos, mas a gente já reparou como eles não desenham, né? No dia a dia, assim, de fazer E não escrevem, exatamente. Não escrevem também, A Carol é totalmente manual. Gente, totalmente manual. Meu trabalho final do curso, a diplomação na UNB, foi todo feito à mão. Você tem esse... então, legal. Gigantescas lá, pesadas. Todo mundo quer jogar fora. Minha mãe já... Eu também não deixo, não. Os meus estão lá. Fica pra lá e pra cá, mas tá lá. Vamos reproduzir isso para mostrar. Tá todo meio, né, já... Tem seu nome no final do agradecimento, as pessoas que me ajudaram. Minha casa virou um caos, um acampamento no final. E aí a Carol ia lá me ajudar, o outro fulano ia lá me ajudar, porque eu tava... Sei como é que é. Enfim, falando do desenho à mão, que a gente adora, não sei o quê, o nome Lier veio de atelier. Lier é o final da palavra atelier. Sim. E lier, em francês, lieu, que a gente acaba abrasileirando, aportuguesando para lier, significa lugar. E o nosso lugar é o atelier. Nosso lugar é o atelier. E o ateliê é de arquitetura, de arte, porque é o que a gente ama. E a gente gosta tanto que até as nossas placas de obra são arte, são obras de arte. A gente tem uma artista brasiliense, jovem, arquiteta, acabou de se formar como arquiteta, mas ela é artista e ela fez aquarelas, ilustrações de vários projetos nossos que a gente até mandou emoldurar, a gente fez da Casa Cor, a gente faz um quadrinho, entrega para o cliente. Os clientes todos querem colocar a placa de obra dentro da sala depois. A placa de obra Eles falam, não tenho coragem de jogar a placa fora. A gente faz o projeto, aí... Tem alguma foto disso, né? Temos sim. Que e bom. aí, então, a gente pega o projeto, entrega para ela, Vitória, o nome dela é Vitória Serednik, depois você procura, porque ela é uma querida. Tem um olhar lindo também. E ela faz lá, desenha os nossos projetos e a gente manda colocar na placa de obra. O nosso site tem muito do trabalho dela. Então, o nosso site, que foi feito também para uma artista espetacular, São Paulo. Artista arquiteta. Fotógrafa. Ela é fantástica, Silvia, fantástica. E ela fez o nosso site e ela chorava fazendo o site. Eu acho ela incrível, ela é muito engraçada. As pessoas que se emocionam com o trabalho dela, né? Mas ficou tão maravilhoso que eu amei. Ela se emocionava assim, ela se... Quando a pessoa se entrega ao trabalho é assim, né? E a gente colocou muito do trabalho da Vitória. A gente gosta demais. E o cliente ama, né? Então hoje acabou que, sem querer, né? Virou aquela entrega para o cliente final. A gente entrega uma obra de arte para ele. Muito bacana. Do próprio projeto. Exatamente. Muito bacana. Moças, então foi muito bom conversar com vocês.
Acho que a gente, esse bate-papo informal, mas entramos no universo que é o que interessa a essa série, que é a ligação do trabalho, do dia a dia, da vida de vocês com a arte. Obrigado. Muito obrigada a você, Klaus. Obrigado. Nossa, assim, mexe mesmo com o coração falar sobre isso pra gente. Que bom. E eu acho assim, a gente podia ficar aqui mais horas. Podia, Não, eu queria ficar aqui. Eu tô interrompendo porque tem horas, senão a Mas gente... olha, Claro. que conversa Embora. boa, né? Que bom. É muito bom trocar isso e a gente agradece demais o convite. A gente ficou, nossa, que honra, né? Que bom. Que bom que vocês gostaram. E a gente, a Frantino comprou a ideia de fazer com vocês. E eu vou contar uma coisa para vocês. 3 lojas me pediram vocês. Ai, que lindo, adorei. Só para vocês ficarem sabendo. Meu Tá? Deus. E a gente Eu falei, não posso mais porque já prometi elas para a Frantino. A Frantino é prometi super, super parceira, queridíssima. Inclusive foi muito Prometi ela. parceira. Prometi. E foi super... Pois é, olha só. Foi prometida. E a Frantino foi uma das grandes parceiras nossas nesse projeto da Casa Cor, É. da Casa Parque. Nossa, legal. a Frantino sempre, parceira demais. Eles são maravilhosos. Que bom, queridos. Obrigado, então. Obrigada, Klaus. Obrigada. Foi Obrigado. ótimo. Tá?